Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um sábado, onde nos dedicamos ao estudo do Livro dos Médiuns, sobre mediunidade, estudando principalmente a psicografia, né, que é o capítulo destinado a isso, capítulo 27. Estamos na segunda parte. E é exatamente um ponto muito importante onde Kardec coloca sobre a perda e a suspensão da mediunidade. Perguntas e dúvidas que nós temos. É possível perder a mediunidade? O que acontece quando perdemos a mediunidade? É para sempre? Será em partes? Esses são alguns dos temas abordados aqui. Mas voltando, estamos falando de um capítulo que é destinado à psicografia, mas ele é extensível às outras faculdades mediúnicas. Não poderia se falar a mesma coisa sobre todas, então se pega uma e se explica sobre ela, e aí a gente atribui as demais. Mas tem nessa parte desse item, que é o 220, do capítulo 27, da segunda parte do livro, é perguntas e respostas. Então nós vamos ler agora algumas perguntas e depois nós traçamos comentários. Ótimo. Lembrando então que a parte segunda do Livro dos Médiuns, capítulo 17, o capítulo tem o título de Formação dos Médiuns, e esse subitem que a gente está estudando tem o título Perda e Suspensão da Mediunidade, e nós já estudamos as 5 primeiras perguntas que já estava falando sobre suspensão da mediunidade. Então essa pergunta número 6 é uma sequência, por isso que parece que ela é um pouco abrupta assim. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Porque eles estavam falando sobre médiuns que estavam tentando escrever e eles tinham sido suspensos temporariamente, então eles não estavam conseguindo escrever nada. E aí Kardec pergunta se mesmo eles estando suspensos, se eles devem continuar a tentar escrever. A resposta dos espíritos é a seguinte: se o espírito lhe aconselha, sim. Se lhe diz para se abster, deve obedecer-lhe. 7. Haveria um modo de abreviar essa prova? A resignação e a prece. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que seria inútil perder tempo com tentativas infrutíferas. A tentativa é só para se assegurar se a faculdade está recuperada. 8. A suspensão implica o afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De jeito nenhum. O médium fica na situação de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão. Por isso, não deixa de estar rodeado por seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode e realmente deve continuar a se ligar pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é ouvido por eles. Se a suspensão da mediunidade impede as comunicações materiais com alguns espíritos, não o priva da inspiração moral. 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica não implica sempre uma censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência. 10. Como pode se reconhecer uma censura nessa interrupção? Que o médium interrogue sua consciência e que se pergunte que uso fez da faculdade, o bem que resultou para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhe foram dados, e ele terá a resposta. Talvez a gente deixe da 11 para frente para o próximo tópico, porque parece que ele mudou de assunto. Boa, Robson. Tem uma nota de rodapé aqui quando ele termina ali dizendo na pergunta 8, não o priva das comunicações mentais. No original, communications morals, como tem sido traduzido. Mas a palavra moral em francês tem, nesse sentido, uma acepção que não lhe damos em português. Daí preferimos a palavra mental. Né? Nota do tradutor. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a espiritualidade, ela não tende a brincar conosco. Nós, quando
formos avaliar mesmo as nossas faculdades mediúnicas, os nossos transes mediúnicos, as nossas comunicações com os espíritos, nós precisamos estar isentos por completo daquela sensação que muitas vezes nós temos, que é o de sermos vítimas. Então, nós nos colocamos, não sei o que aconteceu, eu sempre fiz tudo muito bem, agora perdi a mediunidade, não sei, não vi mais nada, não recebi mais nada. E, porém, isso é um ponto muito delicado, porque muitos médiuns sofrem a suspensão mediúnica e, mesmo assim, continuam exercendo a mediunidade como se não tivessem suspensas ou perdidas sua faculdade mediúnica. Isso precisa ser ressaltado, que é um agravo muito grande para o médium. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar os espíritos, muito menos a Deus. E isso acarreta sobre nós compromissos muito maiores. Compromissos esses que farão com que a nossa faculdade mediúnica se estenda por mais período em bloqueio. Por quê? Nós estamos faltando com a verdade. E, Jordelei, mas e os médiuns que recebem, que não fazem o bem? Eles perdem a mediunidade? Não necessariamente. Não necessariamente. A não ser em casos muito sérios onde eles estão se agravando ainda mais nas suas questões espirituais, né, de reprogramações espirituais. Aí se suspende mesmo. Mas nesses casos, geralmente ocorre sim a falsidade, a enganação. E veja, a mediunidade é uma faculdade neutra, e isso é um ponto que a gente precisa frisar. Independente dela ser trabalhada para A ou para B, ela é uma faculdade neutra. A direção de A ou de B é dada por nós, os trabalhadores. E a maior sinceridade que nós tivermos com A ou com B é o que nos prorrogará o nosso trabalho. Como eu disse, a não ser que eu venha me comprometer demais, agravando ainda mais minhas reencarnações futuras. Aí sim ocorre a suspensão e muitas vezes até um desencarne precoce. Que fique muito claro isso, porque para não se comprometer é melhor suspender por completo. Existem raros casos, mas existem esses casos sim. Mas voltando à faculdade mediúnica, o que concede a nós e o que a espiritualidade deseja de nós é saber o quanto nós estamos comprometidos com aquele trabalho. Muitas vezes isso já ocorreu comigo, né, de chegar um período em que eu não conseguia mais fazer incorporações. Há períodos constantes ao longo da minha vida que eu não enxergo nada, que simplesmente se apaga tudo, então eu não vejo nada. E algumas coisas ficam restritas exclusivamente para uma hora de um trabalho, para o momento de um trabalho. E às vezes nem isso. Então isso já ocorreu. E não é porque nesse caso eu teria feito alguma coisa errada. Nos meus casos eu explico. Uma delas, em algumas delas, na verdade, foi exatamente para ver o meu grau de comprometimento e sinceridade com os espíritos. E a minha atitude foi, não, nesse momento eu não consigo fazer incorporações, neste momento eu não consigo ver nada, sentir nada, então as palestras será eu mesmo, Jordelei, que estou fazendo. Essa foi minha postura. Rapidamente voltou aos processos das psicofonias. E idem para cirurgias espirituais. E uma outra vez que é muito interessante, para caso de relato, foi uma época em que eu me julguei demais por ter cometido um erro no qual eu julgava como errado e eu me condenei pelo erro. Então aquela minha condenação me colocou um sentimento de culpa tão grande do qual eu mesmo bloqueei minhas faculdades mediúnicas. Então eu não tinha mais, devido a um bloqueio pessoal, eu me condenando, eu me colocando na condição de réu. E isso atrapalhou por demais. Então são os pontos. Por isso a mediunidade ela invoca muito de nós a questão de orar e vigiar. Não apenas aquilo que chega dos espíritos, mas aquilo que nós emanamos.
Por quê? Podemos esquecer que nós somos espíritos. E o principal beneficiário de todo o trabalho somos nós, os espíritos. Então, o trabalho mediúnico é para fortalecer o eu espírito e não o eu matéria, o eu espírito. Então, nessa transcomunicação, nessa comunicação de lá e de cá, é onde nós precisamos muito orar e vigiar, que é a reforma íntima, inevitável. Exatamente, né? Porque as perguntas que ele fez poderia aplicar a qualquer habilidade que eu tenha, né? E que eu não consigo fazer por um tempo. Então, se a gente pensar no lugar de mediunidade ou inteligência, ou alguma facilidade, né? Ou às vezes um título que eu tenho suspenso, ou um trabalho que por enquanto eu não posso exercer, né? Todas essas coisas eu posso me perguntar da mesma maneira que ele perguntou sobre suspensão da psicofonia nesses itens aqui, né? Interessante, Robson. Perdão, Reinaldo. Do instante que eu comecei a colocar os meus vídeos tocando Telemann, né, além do áudio, o YouTube reconheceu como plágio, como se eu estivesse plagiando, né, reproduzindo um conteúdo que não é de minha autoria. E foram bloqueados inúmeros processos, foram restritos inúmeras tarefas no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Então eu redigi toda uma carta e mandei para lá. Mandei para eles estão analisando. Então eles dizem agora que eu não sou autor, que eu sou um cover, que eu sou cover, ou seja, eu sou cover de mim mesmo. Então continua. Então é uma suspensão, é uma suspensão temporária dos direitos de uma música do qual sou eu mesmo fazendo. Ou seja, foi um bom exemplo, então a gente pode pegar um exemplo material e mostrar. Perfeito, você está fazendo um bom cover de você mesmo, Júlio. Acredito que essa suspensão temporária, em muitos casos, nós lemos em outros textos sobre médiums, que o orgulho e a vaidade são um dos principais desafios, uma das principais provas às que os médiums eles são expostos. E muitas vezes a espiritualidade pode fazer isso também, até para ver qual vai ser a reação do médium em relação àquela suspensão temporária. Uma vez que se ele continuar, né, por orgulho, vaidade, fingindo que ele está vendo, sentindo, recebendo algo que ele não está, na verdade, pode ser como o Jordelei falou, um agravo muito grande. E é importante frisar também, como ele diz aqui sobre, na questão 8, né, se a suspensão da faculdade implica no afastamento dos espíritos. Pelo contrário, eles estão lá também justamente observando e trazendo as intuições necessárias para que o médium ele passe por aquela fase da melhor forma possível, vamos dizer assim, ou absorva os aprendizados os quais ele está sendo exposto. E tem a terceira, que é a questão da sintonia também, mesmo que os espíritos às vezes queiram retomar o trabalho, se o médium não estiver aberto e em sintonia para receber, ele volta para o começo das práticas ali, né? Acho que esse problema eu não vou ter nunca, porque na hora que eu não ver nada, que é o que já acontece, eu vou falar exatamente isso assim, graças a Deus não estou vendo nada. Mais ou menos isso. Às vezes é uma bênção, né, Robson? Hoje no nosso grupo de radiação, tem um trabalhador que colocou assim: que maneira devemos agir quando nos é mostrado o que fazer e nós não queremos fazer? E isso vira um exemplo muito claro, porque quantas pessoas têm entrado em contato conosco e em outros canais também,
perguntando de como ter contato com os mentores espirituais, né? Ou seja, como ter contato com os espíritos. É direcionado aos mentores, mas não tem como abrir uma faculdade mediúnica com o e-mail do benfeitor espiritual, né? Ou seja, minha conversa é só com fulano. Não, quando se abre tudo mesmo. E não tem meio termo. Então, eu lembro que eu até comentei ali, dizendo a gente passa muitas vezes querendo ver, e depois que começa a ver, a gente não quer mais ver. Por quê? Porque na primeira pergunta ali na questão 6, veja que o Espírito foi muito incisivo na resposta. Então, o Robson até fez um comentário muito bacana, lembrando que essa resposta abrupta provém de uma resposta anterior, que veio do vídeo anterior. Mas eles colocam aqui, é necessário que o médium prossiga as tentativas? Se o Espírito aconselhar, sim. Mas se lhe disser que se abstenha, deve obedecê-lo. Ou seja, é exatamente isso. Eles são curtos e diretos. Eu ia dizer curto e grosso. Mas eles são muito diretos. Eles não ficam enrolando como nós fazemos. A gente fica buscando palavras, a gente faz uma introdução sempre maior, como uma justificativa para dizer uma única resposta, sim ou não. E eles não, eles dizem absolutamente isso, sim ou não. Bem, você pediu, a resposta é essa. Mas o que eu faço se eu não quero fazer? Não faça. Mas e aí qual a consequência? Vá viver, depois de viver você vai saber. Então, essas coisas que a gente precisa compreender da espiritualidade, eles são muito diretos no que eles pedem. Então, se eles dizem para nós assim, isso eu demorei para aprender, meu filho, precisamos que você pegue um papel e caneta. Não é daqui um pouco, é agora. E, Jorlê, mas então tu está dizendo que a gente não tem que estar focado e ter um horário de trabalho. Não, eu estou falando de mim. Eles sabem que eu tenho meu horário de trabalho e meu horário de estudo das faculdades mediúnicas. Mas por uma aventura, em algum momento eles chegarem para mim assim, rapidamente falarem, Jordelei, papel e caneta. Eu já aprendi a ver que não tem mais conversa. Naquele momento eu vou ter que, porque é algum recado muito importante para mim ou para alguém. E se eu fico, não sei o que, depois que acontece, eles também não cobram nada. Eles não cobram, viu, se tu tivesse pego. Não, eles não dizem absolutamente nada. Porque no instante que eu tomei a decisão, pela minha escolha, de fazer ou não fazer, para eles está decidido. E eles não voltam mais atrás, como nós fazemos. Viu, se tu tivesse pegado a caneta, não teria acontecido isso. Nós fazemos isso, eles não. Eles são muito diretos, porque uma decisão é decisão tomada e eles não voltam mais atrás. Então eles são muito firmes e seguros no que eles falam. Por isso que a mediunidade é sim uma das ferramentas que nós temos que levar o mais a sério possível em todas as áreas. Isso mostra um grande respeito e até resignação por parte deles também de aceitar, né? E não voltar atrás e ficar julgando, ficar importunando. Muito lindo esse aprendizado mesmo. Podemos encerrar. Podemos sim. Obrigado, meus queridos irmãos, por estarem conosco aqui e reservar esse tempo de 20 minutos de um sábado para estar conosco, ou de qualquer dia da semana, né? Não necessariamente no sábado. E desejamos um ótimo fim de semana a todos vocês, uma semana linda, abençoada e especial. E não esqueça, Deus sempre está conosco. E como nossos queridos irmãos evangélicos, não esqueça, Jesus te ama. Paz e luz, fiquem com Deus.